Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desta iniciativa. Vou discorrer sobre um tema importante para a prevenção, a gestão de riscos. Propositalmente, dei o título a esta apresentação de Risco no Plural. Ao longo da apresentação, vocês poderão deduzir o porquê desse título. Para falar em risco no plural, precisamos abordar o significado do termo risco, de gestão de risco, de avaliação de risco e de análise de risco, principalmente, que na prática são inclusivos e complementares. Comecemos pelo termo risco. Risco é uma régua. Uma régua é um instrumento de medição. No caso dessa régua, ela precisa ser calibrada com os elementos que definem o risco, ou seja, a probabilidade de ocorrência de um evento e a severidade da sua consequência, cuja escala pode ser qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa, como sabemos. Risco é um instrumento ou ferramenta de auxílio e orientação para a tomada de decisão. Tomar a melhor decisão é otimizar o uso do recurso, pois qualquer decisão requer uma ação, e as ações demandam recursos. Ação sem resultado é recurso jogado fora, é desperdício de recursos. Observe que antecede a decisão a coleta de dados, a transformação do dado em informação e a interpretação da informação, que gera o conhecimento e que alimenta a tomada de decisão. Portanto, a decisão pode ser equivocada se não nos assegurarmos da qualidade dos dados, da transformação dos dados em informação e da transformação dos dados em conhecimento. Veremos que esses fatores são essenciais na assertividade da decisão, quando olharmos para o processo de avaliação e análise de riscos. Por que medir o risco? Por que colocá-lo na régua? A resposta é simples. Colocamos na régua para que possa ser comparado a um referencial. Comparar com o referencial é interpretar a leitura da medida e transformar isso em conhecimento para alimentar o processo decisório. E que referencial é este? Este referencial é a tolerabilidade ao risco. Isto porque, no mundo real, não existe risco zero. A vida é uma normal em todas as suas variáveis. Por exemplo, a expectativa de vida no Brasil em 2019 chegou a 76,3 anos. Isso não significa que todos os brasileiros vão viver essa idade. Muitos poucos vão exceder os 100 anos. Outros poucos vão morrer ainda bebês. E a maioria vai viver de acordo com a distribuição normal. E assim se comporta o risco. Por isso, precisamos definir que risco estamos dispostos a assumir. E a isso damos o nome de tolerabilidade. Se imaginarmos que a consequência de um evento indesejado é proporcional à energia envolvida, fica fácil perceber que temos 4 opções para lidar com as energias: eliminá-las definitivamente, evitar que a energia se desprenda de forma descontrolada, interceptar a energia na sua trajetória até o alvo ou dissipar essa energia ao longo da sua trajetória. Portanto, gerenciar risco é aprender a conviver com as energias. Lembrando que jamais conseguiremos extinguir as energias na realização do trabalho. Às vezes, vamos, no máximo, conseguir substituí-las.
Por isso, temos que aprender a conviver com elas. O processo de gerenciamento de risco, bem ilustrado pela ISO 31000, traz ensinamentos importantes no tocante à boa gestão de riscos. Primeiramente que gestão de risco é um processo de ações coletivas, é um processo que deve ser dinâmico e deve envolver toda a organização. Quando o processo requer a consulta, ele quer indicar que os vários atores precisam participar e contribuir para a avaliação e análise do risco. Quando o processo requer monitorar e revisar, ele traduz o fato de que as avaliações e análise de risco são, na realidade, retratos instantâneos de cenários e situações, e que, para manter esse retrato vivo, precisamos monitorar e revisar. Considerando que as organizações, seus processos produtivos e as pessoas não são estáticos, mas mudam o tempo inteiro. Adicionalmente, a concepção desse macroprocesso denominado de gestão de riscos é composto de outros processos que compõem esse macroprocesso. Estou dizendo que a avaliação de riscos, indicado nas etapas em vermelho na figura, representa o processo de avaliação de risco e que tem uma etapa crucial inserida nesse processo, denominada de análise de risco, destacado na figura em azul. Adicionalmente, esse macroprocesso sinaliza que não basta avaliar e analisar o risco, é preciso tratar o risco. E tratar o risco significa incorporar o resultado da avaliação e análise na rotina da organização. O que foi dito referente ao macroprocesso de gestão de risco é traduzido nas duas próximas figuras. Nesta, representamos a abrangência em termos de níveis de gestão. Na organização, a gestão de risco deve considerar a dimensão estratégica, a dimensão tática e a dimensão operacional, com as mesmas premissas: participação e coletividade. Não há como estruturar um processo ou um modelo de gestão de riscos de baixo para cima. Tem que ser necessariamente de cima para baixo. Gerenciar riscos é potencializar e facilitar a obtenção de resultados esperados pela organização, e isto é um direcionamento estratégico que somente é viabilizado nas ações coletivas do dia a dia, ou seja, no nível operacional. Em complemento a essa abordagem, a gestão de riscos precisa ser vista como um funil. É essencial que se tire um retrato de toda a organização. Fazendo uma metáfora, é necessário mapear toda a fauna da empresa: a micro, a meso e a macrofauna. Certamente que a microfauna requer pouca energia e, às vezes, poucas ações para o controle, mas a macrofauna, representada pelos elefantes, hipopótamos e rinocerontes, precisam ser identificados e devidamente tratados. Esta metáfora de macrofauna é uma referência aos eventos indesejáveis de alto potencial de consequência. Estamos a falar de explosões, incêndios, vazamentos perigosos, que são previsíveis e que podem ser evitados, e mesmo tratados em termos de preparo para emergências. Certamente que a meso e microfauna não pode ser ignorada. Deve ser tratada no nível operacional. E, lembrando que, se atentarmos que quem operacionaliza um negócio são as pessoas, a gestão de risco precisa ir a nível individual. No mínimo, as pessoas no nível operacional precisam conhecer as energias, conhecer as condições perigosas, os potenciais danos e, consequentemente,
o risco envolvido naquilo que elas fazem na rotina e, de forma consistente e consciente, estarem preparadas para agir e reagir nas ações do dia a dia. E, no enfrentamento dessas energias e condições perigosas, sempre pensando em prevenir a sua vida e a sua integridade. Não menos importante, a organização precisa estar instrumentada com sensores processuais para monitorar os cenários, identificar as mudanças e agir nessas circunstâncias, adotando ações de prevenção e de mitigação quando pertinentes. Certamente que estar instrumentada com processo para lidar com esses aspectos significa dispor de ferramentas apropriadas. Se alguém dispor apenas de um martelo como ferramenta, tudo pode lhe parecer um prego. Na prática, na estruturação de um sistema de gestão de riscos, é necessário identificar e se aparelhar com as ferramentas pertinentes e recomendadas para cada situação e cada aplicação. Uma ferramenta para mapear toda a organização, uma ferramenta para fatiar os elefantes, hipopótamos, rinocerontes, uma ferramenta para análise de risco de processos, uma ferramenta para análise de confiabilidade de máquinas, equipamentos e sistemas críticos, uma ferramenta para a rotina do dia a dia e assim sucessivamente. Prosseguindo com o ferramental requerido na construção de um sistema de gestão de risco eficiente e assertivo, há de se lembrar que podemos enxergar a avaliação de risco em 3 dimensões: a dimensão reativa, a dimensão preventiva e a dimensão proativa. A dimensão reativa é aquela na qual esperamos que algo ocorra para agirmos. É o típico caso de investigação e análise de incidentes que geraram perdas significativas. Quando nós conduzimos esta investigação, estamos interessados em identificar o que ocorreu, como ocorreu e por que ocorreu, com o propósito de diminuir a probabilidade de que venha a se repetir e mesmo atenuar sua consequência caso ocorra novamente. Ora, probabilidade associada com consequência são os elementos da régua de risco. Significa que investigar incidentes é uma faceta da gestão de risco, embora reativa. A dimensão preventiva é aquela na qual os eventos ocorrem, mas as consequências, às vezes por questão de tempo e espaço, são pequenas ou mesmo irrelevantes. É o caso típico dos quase acidentes, que eu prefiro nominar de eventos sem consequências. Em muitos casos, esses eventos não tiveram uma consequência real significativa, mas tinham potencial para. E nestes casos, quando classificamos os eventos indesejados, diga-se acidentes, de acordo com seu potencial de consequência, podemos definir um indicador que auxilie a selecionar e tratar esses eventos de forma preventiva. Já a abordagem proativa de riscos é a clássica abordagem que considera a antecipação ao evento indesejado, identificando as condições perigosas, os comportamentos e tratando-os de forma a evitar que as energias se desprendam e atinjam seus alvos, ou atenuando as mesmas. Esta ação proativa, inserida na gestão de risco, é o que denominamos de avaliação de riscos. Avaliar o risco significa identificar as energias, as condições perigosas associadas, os cenários de manifestação dessas condições e o cenário de desprendimento dessa energia, de modo a poder identificar previamente o que pode dar errado ou o evento indesejado.
Assim, é possível avaliar as consequências potenciais desses eventos indesejados e calcular a probabilidade que ocorram. E caso ocorram, qual seria a consequência e a sua severidade. Assim, conduz-se uma avaliação cujo resultado é o risco medido, uma régua graduada e calibrada. Pergunta-se: o que fazer com isso? Ora, comparar o resultado medido com a tolerabilidade e decidir ou nada fazer ou adotar ações que sejam defesas, controles e barreiras para diminuir a probabilidade de ocorrência do evento ou mesmo a severidade potencial caso ocorra. Ou, em outras palavras, trazer o risco para níveis aceitáveis. Às vezes, conduzimos as etapas e os rituais de processo de forma automática e não estamos atentos a pequenos detalhes que podem interferir no resultado. Isso também é uma verdade quando se trata da gestão de riscos. Ao longo do tempo, identifiquei 8 vícios na avaliação e na análise de risco que podem influenciar esse resultado. O primeiro é a prática comum de atribuir probabilidade na análise de risco. Vejo no exemplo que o critério mostrado temos 2 abordagens e que são atributos. A primeira que olha para o passado e avalia a probabilidade de acordo com fatos ocorridos. Em alguns casos, isso é possível, mas na maioria das vezes não temos dados suficientes para conduzir essa avaliação. E se assim fosse, o critério deveria ser diferente. Ora, se há registro de ocorrências passadas, era de se supor que essas ocorrências foram devidamente mitigadas e que, portanto, não deveriam ser classificadas como quase certo, como no exemplo, mas sim como incerto, uma vez que aconteceram e que foram devidamente tratadas. Comparo isso como querer dirigir para frente olhando apenas pelo espelho retrovisor. A outra abordagem vista nesse critério é a abordagem futurista. Certamente que existem modelos que podem ajudar a prever ocorrências, mas não no nível de análise de ocorrência e de exposição a agentes perigosos no ambiente de trabalho, pelo menos até o atual estado da arte. Como consequência, práticas como essa produzem análises de riscos subjetivas e, portanto, não reproduzíveis quando conduzidas por pessoas diferentes. A segunda prática é associada à avaliação da consequência. Se formos avaliar a pior consequência possível para um determinado evento indesejável, o resultado é diferente se avaliarmos a pior consequência mais provável. Veja os exemplos mostrados. Espetar o dedo com um prego, como pior consequência possível, eu posso morrer por tétano. Mas a pior consequência mais provável seria uma pequena infecção. O terceiro vício também é associado à consequência. No exemplo mostrado, a classe severa refere-se à possibilidade de uma fatalidade. E a classe catastrófica refere-se a múltiplas fatalidades. Ora, estamos misturando 2 variáveis: consequência do evento e abrangência dessa consequência, e apenas para uma classe de dano, a fatalidade. Nesse critério, como seria a avaliação do dano representado por queimadura química decorrente de um vazamento de um produto qualquer, que atinja 1, 5 ou 10 pessoas? Nesse critério, não há como. E a pergunta que fica é: por que somente a morte tem avaliação de abrangência na consideração da severidade? A prática 4 refere-se ao hábito
do não uso do controle como parte integrante da avaliação da probabilidade. Certamente que são dissociáveis. A probabilidade de atropelamento de pessoas atravessando uma via movimentada com velocidade de 90 km por hora com uma venda nos olhos. Certamente é altíssima. É quase certo que o indivíduo seja atropelado. A venda nos olhos significa ausência de controle. Certamente que se atravessarmos olhando para um lado e para o outro, a probabilidade de sermos atropelados ainda é alta, mas menor que aquela usando a venda nos olhos. E se a travessia fosse na faixa de pedestre, a probabilidade seria a mesma? E se fosse numa passarela, a probabilidade seria a mesma? E que tal atravessar a faixa de pedestre no sinal verde e ainda olhando de um lado para o outro? Neste exemplo, temos redundância de controles, que certamente diminuem a probabilidade de ocorrência do evento indesejado, no caso, o atropelamento. Na prática 5, ainda falamos de controles. Na maioria das avaliações, os controles, quando considerados, atuam sobre a probabilidade. Mas, na prática, há situações que é possível agir sobre as consequências e mesmo sobre a sua abrangência. No exemplo mostrado, quando se reduz a velocidade da via para, por exemplo, 20 km por hora, ou usando redutor de velocidade físico ou eletrônico, estamos adotando um controle que tem ação sobre a consequência, pois um choque a 20 km por hora é mais provável que não cause a mesma consequência de um choque a 80 km por hora. Portanto, é possível agir também na consequência. A sexta prática é muito comum de se observar nas avaliações de risco, que é a não consideração do cenário. Às vezes, é até possível que tenha sido considerado, mas na prática não se encontra registro dos cenários considerados nas respectivas análises. Vejamos no exemplo. Faz diferença atravessar uma via de 30 metros de largura comparado a uma via de 3 metros de largura. Faz diferença se quem atravessa tem dificuldade de locomoção ou não, dentre outros aspectos. Para falar sobre a prática 7, observem que a figura da esquerda representa a abordagem mais comum na literatura ao se referenciar à hierarquia de controles. Aqui temos dois aspectos a comentar. Primeiro deles, observe que a figura às vezes é apresentada tendo como segundo nível de hierarquia de controle o termo minimização, ao invés de substituição. Ora, substituir significa eliminar, que é uma classe já considerada no primeiro estágio. Portanto, o melhor a considerar no segundo estágio da hierarquia é a minimização, que significa diminuir a quantidade de energia envolvida no processo. Exemplo: quando substituo a energia das ferramentas de elétrica para pneumática, eliminamos energia elétrica no uso das ferramentas manuais. Estamos no primeiro estágio. Quando trocamos as ferramentas de acionamento de 110 volts por apenas 12 volts, estamos diminuindo a energia. Ainda nessa linha de raciocínio, o conceito de separação mostrado na figura significa separar as pessoas da fonte de energia, como, por exemplo, criar uma faixa de pedestre ou uma ciclovia ao longo de uma via de acesso para separar carros de pessoas, ou mesmo carros de bicicletas. Ora, os dispositivos de engenharia têm a função de isolar as pessoas do contato com a energia. Quando colocamos um anteparo no sistema polia-correia em movimento, estamos, na prática,
isolando as pessoas da energia cinética presente no conjunto. É a mesma coisa de separação. Portanto, não há por que incluir separação de forma separada ou de forma isolada na hierarquia de controles. Há outro aspecto a se observar nessa figura, ainda relativo a controles, é que a hierarquia clássica de controles da literatura, intrinsecamente, considera que o dano é apenas uma lesão física. E se for uma doença? Especialmente quando se lida com agentes físicos, químicos e biológicos, a consequência é doença. E, na prática, existem diversos controles de natureza médica que auxiliam e podem contribuir para diminuir a consequência ou mesmo a probabilidade do desenvolvimento de doenças ocupacionais. Por isso, nós propomos a inclusão do controle médico na hierarquia de controles. Observem que nas nossas NRs, especialmente as mais recentes, identificamos um destaque à importância e relevância do requisito de capacitação. Há de se retirar essas ações do bloco administrativo constantes na hierarquia de controles publicada na literatura, destacando-as como parte de uma classe de controle a ser considerada, a capacitação das pessoas para a execução do seu trabalho. Por fim, e não menos importante, é a constatação de que a consideração dos controles na análise de risco, na sua quase totalidade, é feita de forma subjetiva e sem critérios objetivos, que, por exemplo, considerem todos os controles existentes, em todas as categorias e mesmo as redundâncias existentes. Os 7 slides seguintes servem apenas de ilustração de exemplos de controles, interpretando as classes de controles sob o foco de que o controle deve atuar na energia, ou evitando a sua liberação descontrolada, ou interceptando a energia na trajetória, ou dissipando a energia na trajetória até ela atingir o alvo. Portanto, eliminar significa energia zero, mesmo que seja somente durante a execução da tarefa. Minimizar significa diminuir a quantidade de energia envolvida. Engenharia significa enclausurar a energia, diminuindo a chance de contato com o alvo. Controle médico são os exames clínicos, instrumentais e biológicos que consigam identificar sintomas de relação causa-efeito na saúde por conta de exposição a alguma energia. Capacitação são ações de treinamento especial para execução de serviços cujas energias sejam potencialmente perigosas. Controle administrativo restringe-se apenas à sinalização, advertências, alarmes e procedimentos formalizados. EPI são os clássicos protetores individuais, interpretando que eles atuam somente na atenuação da consequência do evento indesejado. Apenas para pensar, nessa definição, o extintor de incêndio constitui um EPI, pois ele não evita a ocorrência do foco de fogo, ou seja, o evento indesejado. Ele apenas auxilia na atenuação da sua consequência. Ainda em termos provocativos de pensamento, a máscara que somos recomendados a utilizar nesse cenário de coronavírus e que é classificada como EPI, pode ser visto de outra forma. O uso da máscara diminui a chance de contaminar outra pessoa ou ser contaminado, pois atua como uma barreira à propagação do vírus e, portanto, pode ser considerada um controle de engenharia e não classicamente como um EPI. A prática 8 tem duas vertentes. A primeira vertente é a adoção da matriz. Há empresas
que utilizam matrizes 3x3, matrizes 4x4 e matrizes 5x5. Lembre-se que eu lhes disse que o risco tem o comportamento de vários outros atributos na vida e, portanto, se comporta como uma normal. Assim sendo, uma matriz 4x4 não tem classe média. Uma matriz 3x3 é muito restrita e, assim sendo, o recomendado, o melhor e mais assertivo é a adoção de uma matriz 5x5. A segunda vertente observada nessa análise é válida para qualquer matriz, 3x3, 4x4 ou mesmo 5x5. Trata-se da importância do uso de uma matriz calibrada, e essa calibragem é feita na sua construção. Há de se ter cuidado com a matriz de risco utilizada para medir o risco. Se esta régua estiver descalibrada, o resultado pode ser supervalorização do risco. Isso é mostrado na matriz 1 da figura. E, neste caso, tudo é prioritário, quando na prática não o seria. E, em consequência, estaríamos despendendo recursos para tratar questões tidas como relevantes, mas que na prática não o são. Existem matrizes em uso que subvalorizam o risco. É o exemplo mostrado na matriz 2 da figura. E, assim sendo, deixamos de adotar ações que poderiam mitigar eventos indesejados potenciais que vão ocorrer e vão causar prejuízos. Em outras palavras, as avaliações usando essas matrizes nos dão a sensação de que tudo está bem e de que nada é necessário ser feito. E aí somos surpreendidos pelos eventos indesejados. O que precisamos assegurar é que esta régua que utilizamos para valorar o risco seja calibrada e reflita a realidade. Como eu lhes disse, a vida é uma normal. E, assim sendo, uma matriz calibrada precisa ter uma distribuição de frequência aderente a uma curva normal, conforme mostrado na matriz 3 da figura. Trata-se de uma matriz cujo comportamento não é tendencioso durante o processo de avaliação. De nada adiantaria comentar sobre esses vícios sem apresentar uma alternativa para evitá-los. Pensando nisso, venho desenvolvendo desde 2002 uma abordagem para a valoração de riscos que seja mais simples, mais fácil, mais assertiva e que possa remover as imprecisões comentadas. Ao invés de atribuir a probabilidade, propomos calculá-la a partir de variáveis mais objetivas e intuitivas. Desse modo, sugerimos a utilização de 4 variáveis para o cálculo da probabilidade: exposição, considerando frequência e intensidade, número de pessoas expostas, facilidade de detecção da energia e da condição perigosa e a efetividade dos controles. Neste caso, a efetividade dos controles considera a posição do controle na hierarquia de controles e a qualidade do controle. Esta avaliada de acordo com a disponibilidade do controle e da sua capacidade de cumprir o seu propósito quando requerido. Evidentemente, um algoritmo de cálculo foi desenvolvido para esta valoração dos controles. Da mesma forma, um algoritmo de cálculo também é utilizado para compor as avaliações dessas variáveis e calcular a probabilidade de ocorrência do evento indesejado. Observem que, assim procedendo, além de se diminuir a subjetividade nas avaliações, temos como atuar na diminuição da probabilidade, agindo diretamente na variável que esteja contribuindo para elevar a produtividade de forma facilmente compreensível e assertivamente. Isto é completamente diferente quando nós utilizamos a probabilidade atribuída, comentado
há poucos minutos atrás. Quando eu utilizo a probabilidade atribuída, eu não tenho como, de forma objetiva, definir como que eu vou diminuir a ocorrência de eventos, como que eu vou prever que no futuro eles serão diminuídos. Eu não tenho como. Dessa forma, eu tenho como atuar em cada uma das variáveis. O outro elemento da valoração do risco, a severidade, também é calculada neste modelo, considerando duas variáveis: a consequência potencial do evento indesejado, caso ele ocorra, e a abrangência dessa consequência em termos de sua extensão de dano. A composição da probabilidade e da severidade, assim calculadas, é transformada numa matriz de risco que permite identificar a magnitude do risco de acordo com as avaliações desses dois elementos. Menciono aqui que essa matriz é cuidadosamente construída de modo que as avaliações resultantes reflitam os resultados apropriados, adequados, sem tendência de supervalorizar ou subvalorizar o risco. Evidentemente que cada uma dessas variáveis tem uma descrição para cada característica do seu domínio. Assim, há de se definir, por exemplo, o que nós vamos considerar exposição baixa, média e alta. O que nós vamos considerar número pequeno, médio ou grande de pessoas. O que nós vamos considerar facilidade ou não de detecção do perigo. E vamos atribuir para cada um desses domínios um ponderador, que serão utilizados no algoritmo de cálculo para gerar o valor da probabilidade de acordo com a avaliação. O mesmo acontece com outro elemento, que é a severidade. Este modelo, desenvolvido em 2002, vem sendo utilizado por 18 anos em empresas e diversos segmentos da economia, com resultados que comprovam a robustez e assertividade do modelo. Toda essa abordagem representa um fruto de muito trabalho, de muita observação, de muita pesquisa e muita prática. Eu não poderia jamais guardar esse conhecimento comigo de forma egoística. Assim sendo, decidi tornar público essa minha vivência nesse tema, produzindo um texto que possa ser útil para o nobre trabalho de preservar vidas. A partir do próximo mês, estará disponível esse livro-texto com um rico e amplo conteúdo teórico e prático, abordando a disciplina de gestão de riscos. E para encerrar, quero parabenizar a Engetec por esta iniciativa e desejar sucesso na empreitada. Obrigado pela oportunidade e pela atenção de todos vocês.